Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcele Machado, docente do Instituto Naradeva, docente do curso livre e de pós-graduação de Ayurveda. E toda segunda-feira às 19 horas estou aqui no Ayurveda como caminho, recebendo convidados da nossa área, da área das práticas integrativas, com foco no Ayurveda, compartilhando a sua jornada de vida. E hoje eu vou receber a Andresa, que dá formação em comunicação social, se dedicou à Ayurveda, realizou a pós-graduação em Ayurveda e hoje vai contar pra gente como é que foi toda essa trajetória. Andresa, boa noite, já te vi por aqui. É só você solicitar pra gente dividir aqui a tela e a gente já começa o nosso bate-papo. Já recebi a solicitação da Andresa, só um instante que eu tô aceitando aqui. E para você, o primeiro Ayurveda como caminho, toda segunda-feira a gente deixa gravado. E são histórias super inspiradoras, principalmente para quem está procurando realizar uma atividade paralela, ou seja, manter a sua profissão, mas também ter uma válvula de escape profissional que seja mais leve, que envolva um cuidado. Às vezes a sua área é uma área que trabalha com uma questão mais lógica, racional, e você quer ir para algo mais fluido, de olhar para o corpo de uma nova forma, e até mesmo uma transição de carreira, até mesmo num momento talvez de aposentadoria, de se reinventar, já até numa fase mais madura da vida. Estou falando isso porque a gente tem muitos alunos na pós que vêm em busca de uma nova jornada profissional, onde eles já fizeram uma jornada incrível em determinada área, e começam a escrever uma nova história como terapeutas. E hoje eu estou recebendo aqui a Andresa. Boa noite, Andresa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo seu aceite e disponibilidade. Boa noite, gente. Me escutam bem? Tudo certo aí com o som? Então, Sim, tá. perfeito. Eu que agradeço o convite. Muito bom, uma honra estar aqui. Estou muito feliz. E eu queria dizer para você, especialmente, que as suas aulas, de forma geral, assim, principalmente na pandemia, foram maravilhosas. Tem coisas, ensinamentos, coisas que você falou, que você mostrou que, nossa, até hoje aí eu tô usando, lembro, revejo anotações, tudo. Então, é duplamente uma honra pelo Naradeva e de estar contigo também aí hoje. Eu fico super contente. É muito bom quando a gente sabe que aquilo que a gente compartilha da nossa história e da nossa experiência é útil na hora que a gente vai para a prática. Porque muitas vezes uma coisa é o que a gente estuda de forma teórica. E na hora que a gente vai para a prática, para lidar com o nosso cliente, para ir ali naquele momento real, ajustes devem ser feitos. Quando a gente conta os ajustes da nossa jornada, fica mais fácil a gente até respeitar a nossa vulnerabilidade, de que a gente muitas vezes precisa buscar outros recursos e se permitir até errar para muitas vezes acertar. Então eu fico super contente com o seu feedback e que bom que você tem utilizado na sua jornada, que a gente vai agora conhecer um pouquinho da sua história. O nosso bate-papo é livre, é fluido, não tem um roteiro específico. Quem está acompanhando, se quiser perguntar alguma coisa para a Andresa, sintam-se livres. A ideia é que a gente conheça a história dela, de onde ela veio, para onde ela chegou e para onde ela vai. Nessa ideia de contar toda a trajetória de vida dela com foco na questão profissional. Então, Andresa, deixo contigo para você começar a contar para a gente, desde a decisão de comunicação social, o que te gerou atração, acredito talvez inicialmente para o yoga e na sequência no Ayurveda, como que foi esse processo? E aí é contigo. Pois é, eu sou formada em comunicação social, venho de um ambiente de comunicação corporativa, né, de um mundo corporativo, e cheguei num momento da minha profissão, da minha formação, que eu fiquei muito num dilema, assim, numa dúvida, para onde estava indo a profissão, e outras questões pessoais também acontecendo, né, muita autocobrança, na verdade, muito assim, de querer definir logo um caminho, de querer saber para onde eu ia, e não tinha mais aquela sensação de pertencimento ao que eu fazia, né? Nesse momento eu procurei um médico, Ricardo Balsimelli, que é amigo aí, nosso, amigo da casa, né?
para um tratamento ayurvédico, e aí quando ele passou, deu todas as orientações, né, e foi me acompanhando, eu me apaixonei. Falei, gente, isso aqui, eu não conhecia, eu conhecia pouquíssimo de Ayurveda, né, então, para mim foi uma abertura de mundo, assim, de apaixonamento, a questão de ser uma ciência, mas ter uma poesia, de ser muito mais abrangente, de ser uma filosofia, e tudo junto, né? Aí, claro, Ricardo, uma das recomendações foi a prática do yoga. Então, realmente, eu comecei esse caminho aí pelo yoga, né? Fiz uma formação, só que são ciências irmãs e a gente acaba querendo conhecer e explorar muito mais do que tem, né? Para ser mostrado, explorado e vivido, né? Então, no Ayurveda, o que eu percebi, esse laboratório que a gente faz com a gente, né? Esse autolaboratório, ele é importantíssimo. E você começa a falar, gente, mas isso aqui é tão... Eu preciso passar isso para os outros, né, eu preciso estar mais, além de mim como paciente, eu preciso estar mais em contato, né? Eu quero estar mais em contato. É uma relação muito de apaixonamento mesmo, eu acho, né? E aí comecei a trilhar esse caminho em 2017, e tô nessa ainda, uma migração, mas enfim, tá assim, cada atendimento que eu faço, né, atendo muito com massagem também, é uma certeza do caminho lindo que é, né, do que é o Ayurveda, da profundidade, da beleza, do poder de transformação que acho que o Ayurveda tem, né. Quando você fala pra gente da poesia, como você vem de uma formação mais focada numa leitura e talvez seja da sua natureza tentar encontrar e decifrar a beleza das palavras, até você fala da poesia, dos textos, do que você já leu, o que mais te chamou atenção, ou uma passagem, se você puder trazer como recordação, que a gente, tudo que a gente estuda, né, à medida que a gente vai estudando, se aprofundando, algumas frases, alguns trechos, algumas palavras nos tocam e que parece que geram insights, que esses insights têm um poder de transformação, de entendimento de questões Sim. nossas que realmente são os saltos quânticos no nosso próprio processo de evolução, de autoconhecimento. Se você puder trazer para a gente algumas situações, alguma situação em específico dessas ciências irmãs, tanto dentro do yoga quanto do Ayurveda, que te auxiliaram a modular e facilitar esse processo de transformação que é constante. Olha, eu acho muito bonita a relação Ayurveda, ciclos da natureza. Ciclos, né? Porque é o ciclo da natureza, é o ciclo do dia, é o ciclo da vida, é o ciclo da mulher, é o ciclo da gestação. Tudo no Ayurveda está conectado a ciclos. Eu acho isso muito bonito, né? Ele não tem... Ele vai num fluxo do que está acontecendo na natureza, com o seu momento de vida, com o lugar que você mora, com a fase, né, assim, muito, eu acho que é mágico, né, assim, eu acho muito bonito nesse sentido também. E eu acho que muita coisa que eu aprendi também, principalmente pelo Naradeva, né, com o Dr. Robert, com vocês, a Sabrina também fala sempre isso, reforça muito nas aulas dela também, é essa conexão com o seu Dharma, né? Pô, você acorda todo dia, você vai dormir todo dia, né, qual é a sua conexão com a sua vida, com o seu prana, com a sua energia, com o que você está digerindo, consumindo, com o que você está olhando, com as pessoas que você está interagindo, né? Então, eu acho que essa conexão com o Dharma é muito bonito no Ayurveda. Ele é poético, ele tem uma... né, você desliga do automático, você pensa na sua vida como algo a mais, né? E ele começa a vir assim muito instintivamente, naturalmente. Não é uma coisa que você acorda e você põe lá na sua listinha. Hoje eu tenho que pensar que a minha vida é algo a mais, mas o que ela é, né? Não é, começa a vir assim, né? Por diversas formas, diversos sinais. Eu acho essa filosofia, por exemplo, do Brahma Muhurta, uma filosofia muito bonita, de você acordar, né, o horário do Criador e você poder aproveitar e olhar e contemplar aquele momento, né? Então, acho que são pequenas coisinhas que são preciosas, né? Que para mim transformam a Ayurveda, né, nesse olhar mais abrangente, né? De poesia,
filosofia, né, por esse lado. O que você está trazendo para a gente é como se você tivesse transitado de uma vida um pouco, não só você, mas muitas pessoas retratam essa mudança quando conhecem as medicinas orientais, tanto chinesa quanto ayurveda, a própria antroposofia, de uma vida em piloto automático para uma vida com presença. E é o que você falou, não é colocar numa agenda, é de fato você incorporar na sua vida a percepção de detalhes que fazem toda a diferença e que te integram a tudo isso aqui. De fato, vivenciar o Somos Uno, né? Essa identidade. E neste processo da formação, quais foram as terapêuticas que mais te chamaram a atenção? Você já comentou um pouquinho que trabalha com massagem. Hoje o seu trabalho, a sua dedicação profissional, ela acabou caminhando para as práticas corporais, que aí de alguma forma também está muito alinhada ao próprio yoga. Como que você tem realizado esse trabalho? Na verdade, sim, são as práticas corporais, né? Essa parte da massagem ayurvédica, que foi a minha porta de entrada no Ayurveda, porque primeiro eu fiz o curso da massagem ayurvédica pelo Naradeva, e depois eu fui fazendo as outras formações, né? E também muito aliada com o yoga, na verdade, né? O que me chama muita atenção sempre é o prana. Né? Então, eu acho a parte de consciência corporal, ela está muito ligada, né? Onde tem prana, tem presença, né? Ou se você, né? Então, eu acho que foi realmente a primeira porta minha, né? A porta de entrada, todo mundo, a maioria das pessoas que chega para mim, chega pelo aula de yoga ou massagem, e depois pensa em se aprofundar, em fazer outra coisa, algum tipo de tratamento, né? E também, sob o meu ponto de vista, assim, como eu tenho essa coisa da comunicação social, das pessoas, eu não consigo chegar, a pessoa não, quando ela chega para eu atender com massagem, eu não consigo simplesmente colocá-la na maca, né? Então eu acabo ali 20 minutos, meia hora, conversando com ela, entendendo um pouco do momento de vida dela, e eu passei a valorizar muito o pariksha, o atendimento, né? Às vezes eu até mando uma anamnese antes, para saber um pouco mais, né? Pelo menos uma coisa inicial com a pessoa ali, e depois sento com ela e converso, olho no olho, né? Acho que essas aulas foram sensacionais, assim, de perceber como o paciente fala, qual que é a voz dele, como ele te olha, né? Como ele se posiciona. Tenho histórias muito lindas. Às vezes o paciente começa a falar de um assunto, os olhos brilham, ele vem para frente na cadeira, a respiração muda, né? Então acaba sempre sendo o corpo. Claro, a história da pessoa, a bagagem, o momento de vida que ela tá, a gente conta com tudo isso, mas acho que o corpo acaba se manifestando, para mim, assim, ele acaba se manifestando de uma forma que é o primeiro lugar que eu acabo trabalhando com o paciente, né? Com a pessoa, né? É como se você tivesse mais familiaridade na decodificação da expressão corporal. Como se fosse assim, Exatamente. ali é onde eu me encontro, ali é onde eu me acho, ali é onde é mais familiar. Eu pego tudo isso que eu conheço e no corpo, no movimento, no gesto, eu compreendo aquele ser com uma maior facilidade e através da manipulação neste corpo, através da própria massagem ou até mesmo de uma aula de yoga, eu consigo entregar a essa pessoa o melhor de mim como terapeuta para que ele saia se sentindo cada vez melhor. Pelo menos pelo que eu Exatamente. consegui traduzir de tudo que você Sim, está trazendo super. para a gente. É essa sua Sim, forma super. de trabalho, né? E neste fluxo, você falou, eu estou num processo de migração. Essa migração, você está saindo de uma área para começar uma jornada. Começar não, porque migração você está no processo. Mas para talvez se dedicar exclusivamente para uma atuação como terapeuta, como é que está hoje essa questão dos atendimentos? Ou como foi esse início? Se você puder trazer um pouquinho para a gente, que essa é uma dúvida constante. Como é que eu faço essa transição? A gente sabe que envolvem riscos, com certeza, não é de um dia para o outro. Muitas vezes necessita de uma preparação, de um tempo. Esse Sim. fluxo, ele pode oscilar por diversos fatores externos. O local que você está, talvez seja algo que muito novo, né? Ayurveda, yoga, que as pessoas não entendem e por não entenderem, talvez não valorizam. Então, tem muitas variáveis e pensando na extensão territorial do nosso país e nas múltiplas, né, diversidades e variedades, então tem N fatores. E cada história aqui que a gente recebe no Ayurveda como caminho, a gente conhece
um pouquinho dessa história, um pouquinho desses desafios pessoais, dessas conquistas. Se você puder trazer para a gente como é que foi ou como é que está sendo esse processo de transição e de migração de carreira mesmo para terapeuta. Olha, acho que a primeira coisa super importante é ter uma rede de apoio, de pertencimento, né? É encontrar uma comunidade que apoia e sustenta a prática, né? Não é se isolar do mundo, não é falar, nossa, você não é ayurvédico, eu não quero mais. Né? Para aquele amigo que você tem há 30 anos, né? Que você fala, não, você não é ayurvédico, agora eu não quero mais você. Você não pratica yoga, também você não me serve mais. Mas é criar realmente um vínculo com comunidades que sustentam a prática, né? A gente, esse protagonismo nosso de ir atrás, de se inserir nas escolas, nos institutos, fazer os cursos, comunidades, iniciativas, acho que é um fundamental, porque você fala, tem mais gente, né? O que a gente estava falando agora há pouco, né? É o Dharma, você está ali, você se sente conectado, você não está isolado, acho que é super importante isso. E aí ter um tempo para isso, né? Que a gente pode chamar um pouco de organização, disciplina, disponibilidade, né? Um pouquinho da mistura de tudo. Então, para quem vem de outra área, você vai continuar fazendo as atividades da outra área, porque também ninguém é louco, não se vive de luz ainda, né? Exceto algumas pessoas, mas eu acho que tem essa questão de migração, você tem que fazer realmente a parte financeira das contas, ver como é que você vai compor essa renda e até onde você consegue compor essa renda, né, com esses um pé lá, outro cá, e tem a questão de organização, disciplina e dedicação de tempo. Não tem jeito, tem os cursos. A Ayurveda é muito material, assim, você fica, né, imagina, são ensinamentos milenares, são fases do Ayurveda, tem as escolas, tudo é muita coisa, né? Então é dedicação, é disciplina, é disponibilidade, é organização financeira, dá, né? É claro também, óbvio, tem a coisa, assim, o que deixa a gente mais feliz é quando uma pessoa que já trata com você fala, te indiquei para uma amiga, eu te indiquei para minha prima, é o resultado do teu trabalho ali e não precisa falar mais nada. Esse é o Né? melhor feedback, né? Na hora que É o entrar nesse melhor. fluxo do boca a boca e das pessoas que ganham credibilidade. Isso, você está Exatamente. compartilhando o que a maioria das pessoas, acho que quase todas as pessoas, eles normalmente falam, quando que foi assim, a virada? Na hora que as pessoas que passaram nos meus primeiros atendimentos gostaram tanto e viram tanta diferença que começaram a me indicar. E nessa indicação começa a gerar um ciclo constante de atendimentos. E esse boca a boca, ele é sempre mais fiel do que rede social, do que post no Google, Exatamente. do que qualquer outro mecanismo. Que gostoso ouvir também de você que o fluxo é este, né? É exatamente isso. E assim, tem as questões como, por exemplo, é uma área de sazonalidade, né? Então a pessoa vem uma vez, faz massagem, às vezes ela está um pouquinho mais apertada de grana, às vezes está tendo que ter uma dedicação maior com o filho, com a família, com o trabalho, não está mais com tempo de se dedicar tanto, né? Então também tem, como terapeuta, a gente tem que pensar, de repente, quem vem de um fluxo que tem um salário, né, que tem férias programadas, que sabe que vai tirar julho e janeiro, porque as férias, né, pra gente não, aliás, a gente funciona em tempos muito atípicos do calendário, né, que a gente está acostumado nessa área, né, por exemplo, dezembro para mim é um ótimo mês, porque eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais folgadas de tempo, né, às vezes tem uma bonificação, um 13º, se dá de presente, às vezes uma massagem, um tratamento, dá um presente para uma outra pessoa querida, né? E normalmente são meses de baixa, que as pessoas às vezes têm que segurar um pouco, né? Porque eu tenho que pagar as férias, a escola do meu filho, IPVA, IPTU, né? Então o nosso calendário funciona completamente diferente dos outros calendários. Mas estou dizendo isso por quê? Porque precisa também dessa organização, né? Quando a gente está migrando de área, que a gente está saindo de repente de uma rotina, né, que é um pouco mais do nosso padrão ocidental, quando você vai para essa área, você tem que contemplar isso também. E nessa transição, nesse processo, você chegou a alugar algum consultório, montar um espaço para você, sublocar, você vai na casa dessas pessoas, como que você, se você já teve vários tipos, né, modalidades, olha, já fiz isso, já fiz aquilo, como é que é esse processo do atendimento? Como que acontece?
Olha, o atendimento na casa da pessoa não vale a pena. A gente tem que primeiro ter a maca, que eu até tenho a maca dobrável, mas assim, é óleo, né? Então não é toda pessoa que tem um lugar na casa dela que a gente vai poder colocar, usar o óleo e não vai sujar nada e fica um cheiro forte, a gente sabe, né, dos cheiros dos óleos, tal, né? E também o tempo de deslocamento não vale a pena. O tempo que você se desloca para ir até um lugar, se você tem um espaço, você está recebendo uma pessoa nesse lugar, né? É um desgaste físico, mental, emocional, ainda mais em São Paulo, né? Nunca tive um espaço, eu sempre atendi em casa, né, ou sublocando salas. Dos dois casos, eu acho que super vale a pena, desde que seja um tratado super transparente com a pessoa ou com o lugar que você vai sublocar a sala, eu nunca tive problema. Nunca tive problema. De todos os lugares que eu subloquei, que eu subloco, são super tranquilos para mim. Super. E eu acho que essa agilidade tecnológica ajuda também. Agenda compartilhada, aí se você marca um Uhum. horário, o outro terapeuta quer marcar, você já vê ali na agenda, né, do local que está à disposição para sublocar, resolve tudo por WhatsApp, é tudo muito fácil, tudo muito fluido, né? Então, sei lá, eu vou sublocar uma sala num lugar que eu não conheço. A pessoa já entra no meu Insta, já vê que tem coisa ali, já entende um pouco do meu trabalho. Se precisar, eu falo, olha, se você precisar de recomendação do que eu faço, eu posso indicar pacientes que eu atendo para você conversar, né, para você entender um pouco, né, ouvir né, os feedbacks, as recomendações. Então, eu nunca tive problema em relação a isso. A única coisa que eu acho que não vale a pena mesmo é esse deslocamento, tanto para aula particular de yoga, quanto para massagem. Não vale a pena esse deslocamento. As consultas eu faço online ou presencial. Aí depende o que é melhor para a pessoa. Eu fico super à disposição, o que ela prefere. E nesse movimento do atendimento, se você pudesse resumir o que é fundamental para um terapeuta adquirir para começar os atendimentos dele. Olha, você precisa comprar uma maca, esse óleo, esse óleo, esse óleo. O que você poderia dizer, kit básico da sua experiência, o que você selecionou de material assim, imprescindível para começar? Isso é uma outra dúvida. Preciso comprar tudo, preciso comprar Dara Prático, Shirodara, preciso comprar uma maca específica aqui que tenha realmente um suporte, um caimento, não especificamente uma de madeira que não tenha no Brasil, ou tem algumas pessoas até que produzem, mas tem um custo mais alto. O que você, na Uhum. sua hora de falar, agora eu vou começar a atender, o que você selecionou de material imprescindível para começar a atuar com as terapêuticas de oleação na Ayurveda? Olha, eu tenho ido muito devagar nesse sentido, né? Então, acho que tem que ter foco. O que você quer começar primeiro, né? Eu comecei pela Bianga, que é, assim, hoje é meu carro-chefe, assim, é o que também traz outras pessoas, tal, né? E com o kit básico, a maca. No começo eu tinha uma dobrável, daí eu mudei, porque não comecei a me sentir segura com ela, principalmente pandemia, o pessoal começou a ganhar muito peso, muitos pacientes de sobrepeso, eu fiquei, por mais que seja uma maca boa, marca boa também, tal, achei melhor passar por uma fixa, né? E o kit básico dos olhos, então hoje eu tenho o gergelim, o girassol, o mostarda, e agora eu resolvi fazer um coco. E agora eu resolvi fazer um laboratório comigo mesmo, comprar o de algodão. Não sei o que vai dar ainda, mas eu falei, vou usar em mim primeiro, para depois ver se eu. Mas assim, eu fiz o curso acho que em 2018. Eu tô arriscando, digamos assim, usar algo novo agora, né? Então, tudo com muita calma. Então, eu acho que a maca, o lençol, ou TNT, ou o lençol de papel, né? Acho que aí a pessoa vai percebendo o que é melhor para ela e para o paciente dela também, né? E os olhos e o aquecedorzinho, a termoceira, né, que aquece os olhos, as bisnaguinhas, tem gente que gosta de trabalhar com vidro, eu ainda prefiro a bisnaga, que também fiz escola do Naradeva, e aí a gente lá no curso se familiariza muito, né, com o processo usar a bisnaguinha e tal. E é isso, assim, uma sala confortável, aconchegante, um lavabo à disposição, se tiver um banheiro melhor, mas pelo menos um lavabo ali para a pessoa sair, né? Sempre aconselho a pessoa a trazer uma toalha e também aviso do óleo, porque quando eu comecei como paciente no Ayurveda, o que me manchava de roupa quando eu saía da massagem, e eu não sabia tirar, e era água quente, e era detergente, e o negócio não saía, e procurava no Google, e não sei quem. Aí eu sempre falo, gente, vem com uma roupa que é aquela roupa assim, você vai limpar a sua casa,
entendeu? Que você não vai depois querer brigar comigo porque a roupa manchou, né? Então, sempre alerta nesse sentido também. Acho que é isso. E é bem esse movimento mesmo, né? Da roupa e a gente entender que assim precisa de pouco para começar. O mais importante é você ter essa ação, essa intenção de iniciar o É. processo. E você Eu acho que na está. formação a gente se identifica muito. Putz, eu gostei de fazer isso. Ah, eu me dei bem com Aham. isso. Porque como tem muita troca, né? Na própria troca você fala, nossa, como isso é gostoso. Então na formação você mesmo vai identificar, ah, eu quero começar por aqui. Isso é legal, né? Tem gente que gosta de começar pelo diagnóstico da língua, por exemplo, né? Sim. Então acaba se especializando nisso, e tal. E eu falei, não, eu vou focar em Abianga, né? Que eu gosto, que eu gostei desde o começo, como a gente já comentou, já tem a ver com a parte da consciência corporal, né? E qual que é o básico, qual que é o simples, qual que é, né, assim, que não É tem aquele muito... básico que funciona. A gente fala muito disso, Exatamente. né? Se você faz o É, mínimo necessário para você manter uma saúde, uma boa saúde, o restante é consequência, porque você vai modulando esses hábitos que você está trazendo para a gente, é isso. Começa é. fazendo o possível e necessário e naturalmente a coisa vai fluindo, né? A sua atenção de ter uma escuta antes, de observar esse corpo, de mais do que a própria prática da massagem, dar também orientações a respeito de alimentação, de respeito aos ciclos da natureza. Nesse movimento todo, você realiza atendimentos em qual cidade ou em quais cidades? Eu moro em Piracicaba, então eu atendo aqui, e São Paulo eu vou a cada 15 dias, né? Então eu dou uma mesclada no atendimento aqui em Piracicaba e atendimentos em São Paulo. E se é só a consulta, daí online, né? Posso estar aqui em Aham. Piracicaba, a pessoa está em São Paulo, está fora do país, não tem problema, eu faço a parte online também. E como que as pessoas podem te encontrar? Aqui no seu Instagram, te mandar uma mensagem? Como que normalmente você direciona esse primeiro contato? E especialmente para as pessoas que estão nos assistindo e que talvez tenham curiosidade de fazer algumas perguntas ou passarem atendimento e até indicar. Como que elas podem te contactar? Olha, eu sou super ativa no Insta, eu sempre dou uma olhadinha lá no direct, o que tem de mensagem, respondo, pode ser pelo Insta mesmo, ou pelo celular, que vou falar aqui, mas que também está lá em toda a minha parte de comunicação, nos flyers, nos posts, eu sempre deixo o celular, mas o celular é 011 98145 3876. Mas pelo Insta, tô lá, facinho também. Também quem chegar, né? Como tem bastante gente que chega pelo Naradeva, é só passar o contato, tranquilo. Perfeito. E para a gente ir caminhando para a finalização desse nosso bate-papo, de toda a sua jornada de transformação, se você puder trazer para a gente as maiores mudanças, você já nos apresentou durante todo esse processo pessoal de autotransformação. E como profissional, o que você observa a cada atendimento, ou nesse processo de tornar-se terapeuta? O que você pode passar de mensagem justamente para quem está nesse processo? Ou está finalizando o curso, ou está querendo iniciar, mas tem aquele receio. E depois? Como é que eu vou fazer? Como é que é começar de fato? Porque naturalmente todos nós sentimos um pouco de adrenalina misturado com ansiedade, com euforia. Porque na hora de começar, e aí, tô preparado? A nossa tendência é normalmente falar, preciso de mais, preciso estudar mais, preciso me preparar mais. Compartilhe um pouquinho com a gente essa decisão, né, de falar, tô pronta, vou começar, mesmo que talvez não esteja 100% pronta, sinto que eu tenho, já é possível transformar vidas e encorajar quem está nos assistindo a também iniciar esse processo. Olha, eu acho que tem mais uma vez a ver com o Dharma, porque quando você começa nesse processo, você começa a se questionar cada vez mais, né? O que que eu estou fazendo? A vida está passando, né? Eu vou ficar nesse automático até quando, né? E tem o corpo começa a mostrar que tem um preço, né? A pele começa a ficar esquisita, o intestino dá uma bagunçada, teu sono também já era, né? Se esse processo não começa antes, daqui a pouco o corpo vai mostrar que ele precisa ser iniciado, né? Precisa ser começado de alguma forma. Mas eu acho que a principal palavra é desconstrução. A gente tem que entrar na Ayurveda com a cabeça de desconstruir muita coisa, né? De tudo, assim, de todas as áreas da nossa vida, né? De educação, nutrição, que passaram para a gente em termos de filosofia de vida,
ritmo de vida, o que que a gente valoriza, o que que não valoriza, o que que está fazendo bem para a gente nesse processo de acordar e dormir, o que que não está. Aí a gente tem esse apego, pô, mas eu vou me desfazer daquelas férias que eu tiro todo ano da Europa, porque eu não vou poder, pelo menos durante um tempinho, eu não vou poder fazer mais isso, porque eu vou ter que me dedicar ao Ayurveda. E se precisar, né? E se for esse o caminho, né? Então, acho que a desconstrução, talvez ela seja mais forte que o desapego. Porque o desapego é o material, a desconstrução, o desapego também é mental, mas a desconstrução, ela tá num outro lugar dentro da gente. Ela tá num DNA muito profundo, tá num lugar muito profundo que a gente tem que mexer. Então é aquele, sabe, desconstruir, assim, deixar partículas irem embora e, né, vai mudar. A gente muda o eixo no Ayurveda, eu acho, né? A gente muda o nosso eixo, aquele eixo que a gente vem lá bonitinho, né? A gente muda esse eixo. E de repente ele não é linear, né? A gente percebe, ele não é cronológico. Então, assim, mexe em muita coisa, né? Muitas linhas que a gente está acostumado a trabalhar, né? A aprender, a conviver, a lidar, que elas não existem mais. Elas viram pontilhadinhos, reticências e vão embora. Que gostoso. Muito obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar com a gente a sua jornada, a sua vulnerabilidade, assim, de se permitir, olha, fui para aqui, achei que era assim, e quanta coisa eu mudei, como eu mudei e estou aqui compartilhando toda a minha visão, todo o meu processo de desconstrução para, de fato, aproveitar ao máximo tudo isso que é novo, todo esse aprendizado. Para quem está nos assistindo, vai ficar gravado, eu já compartilho na página do Naradeva. Se você conhece alguém que está procurando iniciar uma nova jornada profissional ou de autoconhecimento e você entende que o Ayurveda é um caminho possível, encaminha para essa pessoa. E toda segunda-feira, às 19 horas, eu recebo uma pessoa convidada da nossa área, normalmente especializada no Ayurveda, mas também de outras PICs, sempre tendo algum assunto familiar desse eixo Ayurveda, compartilhando a sua história, o Ayurveda como caminho na sua vida. E hoje a gente conheceu a história da Andresa. Andresa, mais uma vez, super obrigada pela sua presença, sua participação, e deixo contigo as últimas palavras para a gente fechar o nosso Ayurveda como caminho de hoje. Gente, muito obrigada, muito feliz, mais uma vez, duplamente, né? Porque a gente acompanha muito, né, o trabalho do Ayurveda, o trabalho de vocês, dos professores. Então, é uma honra estar aqui mesmo. É um caminho sem volta, não sei se isso é bom ou se é ruim falar, mas a Ayurveda é um caminho sem volta. Então, acho que muita gente que está assistindo essa live ou que vai assistir mais tarde, assim, se você está aqui, eu já te digo que é difícil você voltar. Então, é mergulhar, é mergulhar porque assim, é bonito, é mágico, é transformador, é tudo junto. É isso. Obrigada, querida. Um beijo para você, um beijo para Obrigada. vocês. Boa noite, pessoal. Bom descanso. E segunda-feira que vem a gente tem mais um Ayurveda como caminho. E todos os outros também ficam gravados aqui. São histórias fantásticas, como a da Andresa que a gente conheceu hoje. Beijo para vocês, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.